Aí, Pronto. pronto. Muito bem. Tudo bem, Mari? Tudo jóia. E você? Tudo tranquilo? Tudo certinho. Então, vou falar um pouquinho de mim, porque se alguém assistir do seu canal que não me conhece, vale a pena. E aí depois você também se apresenta, que acho que é interessante, Beleza. tá bom? Então, eu sou a Larissa, eu sou fisioterapeuta de formação. Desde 2014, eu sou representante do Dr. Rafael Nogueira no Brasil, trazendo o curso de formação em auriculoterapia, que ele chama de clínica, e que a grande maioria conhece como francesa, o curso oficial, né, do Dr. Rafael Nogueira. Acho que é isso. Bom, posso me apresentar então? Pode, por favor. Então, beleza. Meu nome é Mariana Jacobi, eu sou nutricionista. Eu trabalho mais na área de esporte, estilo de vida, longevidade. Sou professora também há muitos anos, né? Porque eu já fui pesquisadora por muito tempo também. E é isso. Fico super feliz, Larissa. Adoro esse tema que você me convidou. Eu também fiquei super feliz de você topar, que eu acho que é super legal. Inclusive, é algo que eu gosto muito de colocar quando a gente fala sobre o teste, né? Que, na verdade, eu, como profissional fisioterapeuta, né? Sou um profissional da área da saúde, mas eu não sou capacitada para passar dietas, né? Então, o que eu faço é orientar o paciente com relação à restrição que ele poderá ter por conta de um teste que eu domino, que foi criado pelo professor, pelo médico que eu represento. Mas se o paciente tem qualquer necessidade de adaptação da dieta do dia a dia dele, eu normalmente encaminho, né, para nutricionistas ou até mesmo, eventualmente, um nutrólogo, mas a maioria das pessoas do encaminhamento que eu faço é para nutricionista, né? Então, ter uma nutricionista como você e com a sua experiência vai enriquecer muito, logicamente, essa live. Eu falei, puxa, eu só vou fazer se tiver a Mari comigo, porque eu acho que é super importante trazer informação de qualidade mesmo, né? Então, eu que te Sim. agradeço. Bom, como a gente tinha meio que feito um briefing, né? É super importante a gente começar a falar sobre as diferenças entre alergias e intolerâncias, que é um termo ainda muito confuso, mesmo dentro do meio médico, né? Mesmo dentro do meio clínico nosso, né? Então, as alergias, elas normalmente acontecem com a ação normalmente exagerada do sistema imunológico, né? Então, quem é alérgico, na grande maioria das vezes já sabe que e se não sabe, às vezes ele vai descobrir numa situação emergencial, né? Então, a alergia, ela normalmente acontece, ela traz uma reação imediata, porque ela vai ter a ação da histamina normalmente, né? Então, até a gente estava conversando, né, Mari, que eu te falei, que nos Estados Unidos, principalmente, restaurantes que têm frutos do mar, por exemplo, já se sabe que os frutos do mar, principalmente camarão, ele tem altíssimo índice alérgico, né? Muitas pessoas são alérgicas a frutos do mar. Então, nos Estados Unidos, eles têm direito a ter, como fala, antialérgicos injetáveis não à disposição, né? Mas assim, se algum cliente entra numa crise alérgica emergencial, eles têm condição de fazer um socorro imediato, porque às vezes acontece, né? Às vezes a Sim. alergia ela vem com sintomas mais tranquilos, como uma coceira na pele, uma urticária, uma vermelhidão, mas às vezes ela pode chegar como fala? De glote, Ah, um fechamento de um glote. fechamento de glote, exatamente, que a pessoa pode chegar à morte. Você sabe, Mari, que tem uma história que o Nogier conta que foi muito famosa lá em Lyon, né, há muito tempo atrás,
que era um casal de namorados, que, pelo que ele fala, era tipo assim, começo de namoro, isso, sei lá, 40 anos atrás, ou menos, um pouco, bastante tempo atrás. E eles foram para o cinema. Então, você imagina, começo de namoro, não conhece muito bem a pessoa, não sabe de todas as questões, né, tal. E eles estavam assistindo o filme e esse rapaz saiu para ir provavelmente no banheiro. E é naquela época que o cinema tinha aquelas bombonieres, né, aquela coisa mais chique e tal. E ele, na saída do banheiro, tinha na bomboniere, tinha à disposição algumas nuts, né? Tinha amendoim, alguma coisa assim. E ele pegou um pouco de amendoim, comeu e voltou para a sala de cinema. E nessa que ele volta, ele dá um beijo nela, né, na namorada, e ela entra numa crise alérgica, porque ela era alérgica a amendoim. Ah, E, assim, lógico, a história é trágica, porque ela morre, né? Então, assim, Cacildes, é. verdade, ficou muito famosa a história saiu em todos os jornais na época, aquela coisa, né? Então, a alergia, ela é algo mais pungente e óbvio, e normalmente a pessoa, ela sabe que ela é alérgica a alguma coisa porque ela já teve contato com isso. Ela ficou inchada, ela teve alguma coisa assim. E as intolerâncias, não, né? As intolerâncias, que essa é a grande confusão, elas não dependem, elas não têm a ação do sistema imunológico, elas vão acontecer por conta da barreira intestinal, de uma alteração da permeabilidade da barreira intestinal, e aí a pessoa não necessariamente vai ter uma reação imediata, ela vai ter uma reação muito tardia, por vezes, até mais de 20 dias depois que ela entrou em contato, que ela comeu o determinado alimento que causou, né, que disparou aí o início da intolerância. Então, muitas vezes existe confusão, por quê? Porque existe uma bendita de uma terminologia que chama as intolerâncias de alergias retardadas ou de alergias atrasadas, né? Sim. Então, isso causa muita confusão, porque a pessoa não sabe, mas eu sou alérgico, ou eu sou intolerante, ou né, não sabe nem o que nome dá para aquilo que está vivenciando, né? E a intolerância, que é um outro ponto interessante, é que a intolerância ela pode sim ser revertida. Por quê? Porque se ela depende da permeabilidade intestinal, e se eu consigo dar tempo para esse intestino se recompor, muito provavelmente depois, quando eu deixo de ter contato, porque eu conheço quais são os alimentos que eu sou intolerante, eu vou conseguir recuperar meu intestino e eu vou deixar de ter reações relacionadas a aquela intolerância. Que também as pessoas não entendem muito bem, que a questão é a seguinte, a intolerância, a partir do momento que ela altera a permeabilidade do intestino, essa permeabilidade está alterada. E aí você vai sofrer consequências dos alimentos que você não é intolerante, que você meio que passa a ser, porque a permeabilidade não está mais cumprindo o papel dela. Né, Mari? Esqueci de alguma coisa, será? Não, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. É que eu só vou completar completar não, só vou explicar umas coisinhas. É que eu vi uns pacientes meus aí que entraram. Aí Ah, fica mais fácil deles entenderem, né? sim. Que o que é essa permeabilidade? É quando a gente perde uma colinha que a gente chama que é o leaky gut, que é ele que gruda, como se fosse a junção entre as células. E aí, quando você perde essa colinha, entre aspas, tá, gente? É uma forma bem simples de explicar. Você aumenta essa permeabilidade, então você tem entrada de corpos estranhos. E aí isso está totalmente ligado à alteração do sistema imunológico, que aí causa todos os... que aí Uma pode ser um cascata. start para o aparecimento dos sintomas vinculados à intolerância, que muitas vezes o pessoal chega falando, ai, mas eu fiz teste de alergia e não deu nada. Mas é porque você tem a alteração intestinal.
Isso, Por que isso é que não, super porque você tem importante. intolerância, não alergia. Exatamente. Que uma coisa não tem É, nada a ver com a outra, né? O fato, você até deve, e um dos primeiros passos que os médicos, inclusive, solicitam, acho que até nutricionista pode solicitar exames de sangue, né? Que pode verificar sim, os seus, as suas imunoglobulinas, né? Os testes IgA, IgM, IG, todas as coisas. E esses testes não têm nada a ver com a intolerância, mas é super importante fazer justamente para a pessoa saber se ela tem uma verdadeira alergia com relação a determinado alimento, e não só alimento, né? A alergia ela pode acontecer a outras situações. É que nós estamos aqui falando de alergias alimentares e intolerâncias alimentares, né? É, e aí, dentro disso que você falou, que é super interessante também, Maria, é a questão da correlação crônica que as intolerâncias têm e que a alergia não tem, né? Então, o que que acontece? é, Como eu estava falando no começo, né? As reações, ou seja, os sintomas de uma alergia é muito, assim, comumente óbvio. O paciente, quando ele entra numa crise alérgica, ele sabe, e se ele não sabe, quem está por perto dele está vendo que está acontecendo alguma coisa. Às vezes começa a inchar o rosto, às vezes começa a fazer placas vermelhas pelo corpo, né? Que é urticária e outras coisas nesse gênero alérgico. A intolerância, como eu estava dizendo, primeiro, ela não vai acontecer imediatamente após você ter comido, ou seja, alguma coisa. Você pode ter, vamos supor que seja dor de cabeça. Você está com dor de cabeça hoje. Você nunca vai relacionar que essa dor de cabeça de hoje é porque você comeu um tomate há 20 dias atrás. Ninguém vai fazer esse tipo de correlação. Ela nem é óbvia, nem, né? Não faria sentido você fazer esse tipo de correlação. Então, primeiro, as reações de uma intolerância não vão ser imediatas, elas vão ser tardias. E segundo, elas sim. não vão ser óbvias relacionadas a questões alimentares. Muitas vezes são, e às vezes até o paciente já vai procurar uma busca de uma nutricionista por conta disso, porque está comendo, está se sentindo mais empachado, está tendo ou constipação ou diarreia sem uma razão, né? Uma infecção, né, que causasse isso. Mas nem sempre a intolerância vem com um sintoma óbvio gastrointestinal. Às vezes ela vem com uma insônia, às vezes ela vem com uma depressão. Fibromialgia muitas vezes pode estar relacionada a uma intolerância. Eu não estou querendo dizer que toda fibromialgia tem como causa a intolerância, mas algumas pode sim, e você vai obter uma melhora muito importante relacionada com isso. Eu já tive paciente de alopecia areata, que eu já tive, e o Nogia também. Um dos casos que ele conta no livro que eu traduzi, né, que daqui a pouco eu mostro para vocês, que foi, na verdade, um despertar na vida dele. Isso, Mari, é uma curiosidade, porque assim, foi mais ou menos na década de 80 que ele começou com essa tendência a entender que os alimentos traziam esse tipo de repercussão. Coisa que ninguém tocava no assunto, né? Imagina, na década de 80, ninguém falava isso. Até hoje as pessoas não têm muito fácil isso definido, né? Ele primeiro se interessou sobre a relação do leite. Por quê? Porque, como ele é um professor internacional, ele dá aula em vários países, né? Inclusive, pela relação que a França tem com a África, ele costuma dar aula em alguns países da África, Argélia, e vários países, né? A ilha de Madagascar, alguns lugares ele já chegou a dar o curso, e também ele já teve a oportunidade de dar o curso no outro extremo, né? No Japão. Então, ele percebeu que, convivendo com médicos dessa região, ele percebeu, isso já na década de 80, 80 e pouquinho, que a incidência de câncer de mama nessas regiões era muito baixa, comparada com a Europa. Aí, o que ele fez? Como ele é médico, ele fez uma primeira pesquisa de busca de hospitalar de prontuários, vendo as histórias dos pacientes, os hábitos desses pacientes, as diferenças que poderiam estar acontecendo, que ele pudesse ter alguma correlação de diferença com a França, com as mulheres, né, com o hábito de vida da França. E aí ele viu
que uma das coisas que acontecia no hábito diário dessas mulheres da África e do Japão era o não consumo do leite. E aí ele escreveu um primeiro livro, mais antigo, eu até devo ter ele aqui. É isso mesmo. Que é esse aqui, ó. As alergias ocultas nas doenças de mama. Esse foi um primeiro livro que o Nogueira escreveu. Essa edição do Brasil, só para vocês terem uma ideia, é de 1998. Mas ele escreveu lá na França por volta de 80, 80 e pouco. E ele já tinha essa ideia na cabeça dele, ou seja, esse tipo de correlação, que na época, acho que pouquíssima gente falava, quando ele foi dar um curso na Noruega, se eu não me engano, ou Nova Zelândia. Eu sempre confundo, eu nunca sei qual é o dos dois países. Mas a parte importante dessa história é o seguinte: ele foi dar o curso e o organizador contratou, na época, um fotógrafo. E esse fotógrafo tinha alopecia areata, que é a perda completa dos pelos do corpo. Não tem sobrancelha, não tem barba, não tem pelos no braço, na perna, não tem, né? Totalmente, não é só careca, né? Realmente não tem pelo. Sim. E aí esse fotógrafo ouviu ele falar dentro da auriculoterapia, que ele estava dando curso de auriculoterapia, e foi procurar ele no final do dia, falando a história dele, né? Falando, poxa, eu tô ouvindo você falar sobre essa técnica, eu achei super interessante. Será que poderia me ajudar, né? E o Nogueira falou, olha, até poderia te ajudar, só que eu estou fazendo algumas pesquisas voltadas mais para o lado alimentar, e como eu moro muito longe de você, a auriculoterapia você deveria fazer com alguma frequência, né? Por que você não experimenta tirar o leite da sua alimentação? Tudo, né? Então, não é só tirar o leite que você mistura com o café, né? É um bolo que tem leite na receita. É o requeijão que você passa no seu pão. É a manteiga que usa na receita para fazer risoto, por exemplo. Já não dá. Então, é todo o contato que você tenha com a proteína do leite, que é algo que a gente vai falar já já. E aí, só para resumir, porque a história é longa, ele, depois de acho que uns 3, 4 meses, ele envia uma carta. Nós estamos falando da década de 80, tá? Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada disso. Ele envia uma carta para o Nogueira e junto com a carta ele manda foto. Né? E ele fala, não sei se você vai lembrar de mim, eu fui um fotógrafo, assim, esse assado, e eu tô te mostrando, tô te mandando fotos dos primeiros resultados. Ele já estava tendo uma penugem, né? Uma volta ainda muito pequena, dentro de 3, 4 meses, mas uma volta, ele já observava a volta. E depois, eu acho, de um ano e pouco, ele manda novamente, já com o cabelo todo preto, forte, outra foto para o Nogueira. Então, logicamente, isso estimulou muito ele na pesquisa, e ele continuou trabalhando nessa área durante muitos anos, até que ele fez um novo livro, que é o Raft, né? Que é dessa técnica mesmo, que, se eu não me engano, é a edição francesa de 2012. E aí eu traduzi e a gente publicou, que é esse livro aqui, só para as pessoas não ficarem curiosas. É esse livro que foi traduzido por mim. Que aí ele fala assim do teste, né? Então, Mari, voltando um pouquinho, que agora que eu falei, eu lembrei que a gente não falou muito da questão da proteína, né? Que a intolerância está altamente... Larissa, deixa eu só te interromper rapidinho, que o pessoal está escrevendo aqui que o seu, como é que chama? A sua imagem tá ruim, tá? Mas o áudio dá para ouvir perfeitamente. É só para você saber, porque às vezes você vai mostrar alguma imagem, a gente não tá conseguindo enxergar que tá embaçadinho. Mas é a internet, tá? É a sua internet. E para mim tá super nítido. Você, eu, todo mundo aqui. Bom, que pena. Bom. Mas continua. Pelo menos ouvindo já é importante, né? Então, assim, a intolerância... Exato. Ela tem a ver com as proteínas, né, Mari? Que as pessoas também confundem muito. Aí a gente poderia falar um pouquinho da diferença da lactose, da intolerância à lactose e do leite em si, do glúten e do trigo em si, né? Então, isso é algo que também é bastante complicado das pessoas
complicado não, né? As pessoas não explicam direito, por isso que passa a ser complicado para o paciente, né? Então, primeira coisa, nós somos normalmente intolerantes às proteínas dos alimentos. Por quê? Porque ela é uma molécula maior, ela é uma molécula grande, que normalmente a permeabilidade intestinal consegue segurar, consegue conter. E quando essa permeabilidade está alterada, essa molécula já não... o poro, vamos pensar assim, né? É como se fosse um poro. Ele fica maior e essa molécula que já é maior consegue passar. Isso vai trazer maior chance de doenças autoimunes, né? De piorar e de envolver doenças autoimunes. E também vai trazer essa confusão das terminologias, né? Então, por exemplo, muitas vezes eu detecto em pacientes a intolerância ao leite e o paciente me responde assim, ah, não, com relação a isso já está super controlado, porque eu só uso leite sem lactose, né? E a lactose, ela não tem nada a ver com a proteína do leite, ela é o açúcar do leite. Que normalmente nós também temos algumas dificuldades, por quê? Porque o leite da vaca, né, lógico, dos animais, eles não foram feitos para o consumo humano. Então, muitas vezes, a gente não tem as enzimas adequadamente para fazer essa quebra desses açúcares e conseguir digerir super bem. E aí, esse é um outro problema. É o problema de você não ter uma determinada enzima que chama lactase. Agora, quando você tem uma intolerância ao Isso. leite, você tem a todo componente do leite, ou seja, a proteína que ele é constituído. Então não tem nada a ver, você não pode consumir leite de jeito nenhum, nem sem lactose. Por isso que às vezes a pessoa fala, ah, eu tive uma ligeira melhora, mas depois eu percebi que continuou o problema, ou amenizou, mas não resolveu, né? Porque na verdade você está subtratando, você está só tirando um dos aspectos que é a causa enzimática, e não a parte proteica, né, Mari? Ah, sim, também justifica, por exemplo, o fato de quando a gente faz a tirada de lácteo, e aí a pessoa faz a inclusão e tem gente que fala que ficou intolerante depois. Na verdade, não. Não, exatamente. Não existe você ficar intolerante. Tem, eu falo, gente, tem nada a ver. Até a Marcela que está aqui na live, ela perguntou se só dá para saber, só dá para analisar parâmetro de alergia e não de intolerância por exame de sangue. Normalmente, a gente só consegue ver basicamente questão de alergia, né? Exatamente. Intolerância já é um pouquinho diferente, enfim. Mas isso é uma coisa que é bem comum, que eu escuto muito, 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 que o pessoal confunde, porque você vai lá, faz toda a retirada de lácteo e aí faz a inclusão, a pessoa ela realmente ela tem ela começa a mostrar sintomas que não são bons, né? Que a gente vai falar disso mais pra frente também, né? O porquê que isso acontece. Exatamente. E também a questão da terminologia com relação à sensibilidade, né? Que alguém já tinha perguntado para mim anteriormente, em algum feed aí que eu tinha postado. Mas você vai falar de alergia, vai falar de intolerância, você não vai falar de sensibilidade? Na verdade, a sensibilidade ela é intolerância, né? Então, é mais uma terminologia aí que as pessoas fazem e que traz muita confusão, né? A gente tem basicamente dois tipos de problema. Um problema é a alergia, que é facilmente detectável por exame de sangue, e o outro problema é a intolerância, também chamada de alergia retardada, que não existe exame que detecte. Não existe. Não tem feito no Brasil. Então, essa descoberta, essa associação que o Nogier fez, junto com uma parte diagnóstica dentro da auriculoterapia, é realmente algo diferencial para fazer o exame, né? Para fazer para o paciente. Por quê? Porque a gente consegue fazer uma análise personalizada dessa alimentação, desse problema, do que Exato. é a causa do problema, né? Normalmente, o que se faz, né, mas me corrija se eu estiver errada, a nutricionista ela vai fazer, se a pessoa realmente está sendo observada uma tendência à intolerância, ela vai ter que fazer todo um trabalho metabólico, né, de tirar toda a alimentação, colocar só alimentos. Explica você, que você sabe melhor que eu.
Não, tem. A gente, normalmente, o pessoal da funcional aplica um rastreamento logo de cara, que é um questionário. E aí tem também um exame que é o Food Detective. Tem exames pontuais. A amostra de alimentos ela é muito ampla, porque são exames que foram feitos em outros países e foram adaptados para o Brasil, né? Sim, Então tem muita coisa que a gente não consegue medir, inclusive, o que não é legal. Até hoje eu estava vendo um exame de um paciente que tinha várias coisas que eu falei, putz, podia ter, mas não tem. E aí a gente normalmente faz a retirada dos alimentos e aí com o tempo vai fazendo a inclusão. sim. Mas se você não tem um norte, fica muito complicado, porque você deixa a alimentação da pessoa bem restrita e aí depois vai fazendo os testes para saber o quanto que essa pessoa tolera de cada nutriente, né? Exatamente. E também, queira ou não queira, de certa forma, você colabora para esse movimento que está acontecendo já há bastante tempo, como fala, desse preconceito que está acontecendo agora com relação ao leite e ao trigo, Ah, né? Então, todo mundo é sensível e todo mundo tem alteração ou alguma coisa relacionada ao trigo. Então, na verdade, o que acontece? É sabido que faz muito bem para nós, seres humanos, não ter grandes contatos com o leite animal, porque ele é uma carga proteica, calórica e tudo mais, muito além do que a gente precisaria, se for comparar o leite materno humano, né, com relação ao leite animal. Essa é a primeira questão. A segunda questão, e aí dentro do livro isso é bastante falado, e não é a intenção dessa live e se enveredar por esse caminho, que é um caminho bastante longo, da alteração genética que vem acontecendo no trigo recentemente. Né? Isso tem vários livros falando sim. sobre isso, né? O trigo ele era um, um alimento com composição genética simples, de 16, 18 cromossomos, eu não lembro exatamente, e hoje, por conta de várias alterações, ele tem muito mais. Se a gente for falar de como a terra hoje é trabalhada para o plantio, né? Que hoje é tudo acelerado para que consiga render mais. Então, tudo isso contribui para a gente não ter mais uma facilidade com relação à proteína do trigo. Mas o que esse teste favorece é a personalização, ou seja, eu, por exemplo, não sou intolerante nem a trigo e nem a leite. Eu sou intolerante à batata. Não cheguei a te falar, mas não é a batata doce, é batata mesmo. Então eu fiz todo. Pois é. Batata, tomate. Eu já fiz todo o tratamento. Hoje eu consigo me organizar super bem com esses alimentos, né? Então, tomate não é algo que eu como todo dia. Antes eu comia, adorava comer tomate na salada e tudo mais. Hoje eu como eventualmente e eu não tenho mais nenhum problema com relação a esses alimentos. Eu vi alguém, eu não estou conseguindo olhar muito bem o que as pessoas estão escrevendo, eu vi alguém perguntando sobre curso, né? Eu já trouxe o Nogier para dar o curso aqui no Brasil em 2015, que foi quando eu me formei na técnica. E depois de 2015 eu não consegui trazê-lo para isto mais. Eu trouxe ele para a formação da aurícula, mas lógico que é uma possibilidade, sim, né? É algo que a gente sempre tenta formar, conforme a disponibilidade dele. Mas e quem sabe aí com esse movimento de coronavírus, né, eu até consiga futuramente uma possibilidade online. Ainda está nos planos, não está definido, mas é uma possibilidade. Interessante. O teste, ele não é difícil, ele só precisa que a pessoa entenda uma parte específica da auriculoterapia, que é o pulso radial. Então, a gente faz algumas avaliações através da reação do pulso, que não tem nada a ver com a medicina chinesa, para quem trabalha com isso. A reação do pulso radial é uma reação associada ao sistema nervoso simpático, por conta de uma capacidade que a gente tem de fotorrecepção. Então, é algo bastante interessante, bem facilmente explicável, mas às vezes a pessoa tem dificuldade na sensibilidade. Então, o que, que acontece? Quando a gente, por conta da fotorrecepção, que é uma capacidade da nossa pele, quando a gente recebe a luz junto com uma informação molecular, que ela passa a ser um espectro, esse sistema nervoso simpático reage
se esse alimento, ou se esse espectro de luz for prejudicial ao organismo. E aí a gente vai ter uma alteração na qualidade da contração do músculo arterial. Então, assim, dentro da artéria existe um músculo e ele vai ter uma alteração. Então, é uma sensibilidade muito sutil que a gente tem que treinar para conseguir captar com o toque, tocando esse pulso. E aí, através de luz, através de algumas coisas e dos anéis testes, que a gente fala bastante, então, por exemplo, isso aqui, ó, é um do leite. Melhorou a imagem, não? Ou tá ruim a minha imagem ainda? Não. Mas dá pra ver que é anelzinho Pena. com alguma coisa. Tem um anelzinho que a gente tenta fazer com que esse alimento seja o mais transparente possível. Então, por isso que esse componente, esse anel teste que a gente chama, ele faz isso, né? Ele permite que o alimento seja colocado de uma maneira praticamente transparente e aí a gente consegue fazer a análise. Então, ela é muito personalizada e ela realmente traz resultados bastante interessantes com relação a pessoa saber quais são os alimentos que naquele momento está causando problema na vida dela. Que mais, Mari? Com relação à parte do glúten, que no fim a gente não falou, né? A doença celíaca, a gente estava até conversando antes, né, Mari? A doença celíaca, ela é diagnosticada por, assim, 100%, ela é diagnosticada por biópsia intestinal, porque ela é uma doença autoimune que vai acontecendo uma lesão, né, no intestino, onde as vilosidades, elas são completamente alteradas, a pessoa não tem mais isso, toda essa parte que a Mari explicou não funciona mais, né? Então, a pessoa só consegue ter um diagnóstico 100% de certeza com isso. Existem outros exames que vão colaborando para chegar nesse diagnóstico, né? Você ia falar alguma coisa? Não, o que normalmente é que o pessoal, eles usam muito a Sociedade Brasileira de Gastro, eles usam como padrão ouro, né, fazer esse exame. Mas o que o pessoal acabou disseminando muito pelo país é fazer a utilização de sintomatologia com exame de marcador genético. Que foi basicamente que é basicamente o que o pessoal faz hoje, né? Ainda o marcador genético, ele traz informações bastante importantes. Agora, quando você faz subdiagnóstico, muitas vezes o paciente ele é intolerante e ele está sendo tratado como uma doença autoimune, que é a doença celíaca. Ela é uma doença autoimune seríssima, né? E o intolerante, ele, lógico que traz, às vezes, problemas bem sérios no sentido de incômodo de bem-estar, mas a recuperação, ela é possível no intolerante. Num doente celíaco, não é, né? Então, ela é tratável, mas não é curável, né? O doente celíaco. E uma pessoa com intolerância ao trigo, e aí não é ao glúten, porque quando você tem intolerância, como eu falei no leite, é a mesma coisa que se aplica no trigo. É a proteína inteira do trigo, e não só uma das partes, que é a glutamina. Então, você vai ter intolerância do trigo como um todo. Logicamente que na prática não faz diferença, porque quando você não tem glúten no alimento, você não tem a proteína do trigo também, né? Então, o alimento que você vai comer é um alimento, entre aspas, sem glúten, porque se não tem glúten, não tem trigo. Mas, na verdade, a intolerância que você tem é do trigo como um todo. Aqui no Brasil não faz diferença tanto, né, Mari? Mas fora do Brasil, por exemplo, na Europa, eles têm várias qualidades de trigo, principalmente muito mais utilizável do que a gente tem aqui, né? Que é uma falha. Na verdade, pela quantidade de pão que eles têm lá, eles têm trigo sarraceno, eles têm trigo, aquele espicuelta, você já ouviu falar, né, Mari? Com certeza. Já. O espicuelta, ele é um trigo bastante antigo. Essa que é a facilidade, né? Ele é um trigo que mantém as características dos trigos anciões. Por isso que ele tem uma facilidade de digestão.
Então, o próprio Dr. Nogier, ele fala bastante exemplos de pessoas que ele testou como intolerante ao trigo, que a pessoa fez um período de dieta, e que quando voltou, quando foi começar a voltar, né, na tolerância do alimento, ele observou que às vezes a pessoa suportava super bem pão feito de trigo sarraceno ou de outro tipo de trigo, e a pessoa podia comer pão desse jeito, e não mais do trigo tradicional, né? Da farinha branca, né? Então tem todas Sim. essas. É bem comum. Eu tenho vários pacientes que relatam isso, que quando eles vão comer, vão viajar, sei lá, para alguma, mais Itália, França, né, que aí trabalha mais esse tipo de farinha, que assim, que é mais fácil a Alemanha, né? Que eles falam, nossa, eu não me sinto mal como eu me sinto no Brasil. E eu falar, Sabe por que também, mas isso aí Mari, é tem um qualidade. outro. Não, é É. verdade. E tem um outro detalhe na intolerância que eu acho que poucas pessoas falam. A intolerância, a pessoa tem. Toda vez que você manipula uma proteína, ou seja, que você cozinha, que você assa, que você esfria, que você manipula essa proteína, ela se altera. E às vezes você tem intolerância pela proteína manipulada de uma determinada maneira. Então, uma observação que o Nogia já fez com relação aos pacientes dele de intolerância de trigo é que muitas vezes eles suportavam o pão amanhecido e não o pão fresco. E isso Ah, aqui porque no passou, ficou mais Brasil, tempo fermentando. exatamente. E isso aqui no Brasil é muito sério, porque assim, o nosso pão francês comum, ele é muito fresco. Ele é quase nada fermentado, né? Você tem hoje em dia algumas padarias mais diferenciadas, elas têm pães com fermentação natural, elas têm outras possibilidades, que às vezes é melhor para esses pacientes. Agora, o nosso pãozinho francês de todo dia, ele é altamente intolerante, intolerável para quem tem intolerância ao trigo. Às vezes vale a pena Sim. fazer um teste com o pão amanhecido, né? Ou fermentação natural, tem muita gente Ou que responde super super bem, bem. né? Impressionante. Exatamente, exatamente. Porque ele permite isso, né? É... E alguém tem alguma dúvida até agora, Mari, que eu não estou conseguindo acompanhar aqui as mensagens. Deixa eu ver. Ah, teve uma que falou que adorou o livro. Ah, Pararam. que legal. O livro é muito bom mesmo. Ah, tá. Perguntou, foi a mesma que perguntou do curso da técnica de Raft. Tá. Ah, daí teve da Marcela, que ela perguntou sobre como faz o exame. Assim, perguntas pertinentes ao tema são essas. Tá, top. Então, eu já falei, né, do exame. Ele é muito simples para quem tem alguns. Nessa turma, tem alguns. De 2015 já teve alguns profissionais que trabalham aqui pelo Brasil afora, e não são muitos, mas tem algumas pessoas. E uma coisa que a gente não estava falando é o seguinte: é muito. O que acontece depois do exame, né? Depois, o exame é totalmente indolor, como vocês viram, totalmente não invasivo. A única coisa que eu preciso fazer é segurar no pulso da pessoa e encostar as placas de alimento em alguma região da pele, porque a pele é receptora, né, dessa informação. E, logicamente, no final, ela vai sair com uma lista dos alimentos que ela deve fazer restrição. E essa restrição, ela tem que ser total, como a gente estava dando o exemplo do leite, né? Então, não é só o leite puro que você toma, ou com café, ou líquido, né? É toda a situação onde esse leite está localizado. Você vai comer uma massa e o molho é um molho branco que foi feito de leite, não pode. Você vai comer um pão, você quer passar manteiga, não dá para passar manteiga. Nesse caso, não dá para passar nem a manteiga ghee, porque a manteiga ghee também tem a proteína do leite. Você tem que ir tudo para o mundo vegetal, né? E aí, o que a gente precisa fazer, então, com essa restrição? A gente precisa dar tempo para que esse intestino consiga se restituir, né, Mari? Exato. Tudo na vida leva um tempo, gente, não é da noite pro dia. Exatamente.
O tempo, eu costumo solicitar que a pessoa volte dali um mês, por quê? Porque dali um mês existe uma grande possibilidade que essa pessoa tenha, que ela consiga voltar a algum alimento que estava sendo associada a essa intolerância, ou seja, ele não era a causa, ele era uma consequência por conta da barreira estar alterada. Mas, na verdade, a gente até tinha conversado, né? O tempo mínimo para uma restituição é de mais ou menos 3 meses. O Nogier, É, ele não faz teste antes de 3 meses. Como eu sei que os brasileiros têm um pouco mais de dificuldade de manter, né? E que às vezes traz um certo alívio saber que, pelo menos uma determinada fruta ou alguma coisa está podendo voltar à alimentação, eu até permito que a pessoa volte a fazer teste, ou reteste, depois de um mês. Mas quanto mais tempo você ficar dentro da dieta, mais rápido o seu intestino vai poder se recuperar, né? Mais rápido que eu digo assim, se você cumprir certinho, né, a dieta. E, logicamente, esse tempo ele também é individual. Eu já tive pacientes que com 6 meses já tiveram praticamente quase a lista toda voltando. E eu tive paciente que precisou de um ano para ter algum retorno dentro do que ele poderia comer, né? Dessa lista, lógico. O paciente está comendo várias coisas, mas né? Coisas que estão dentro da intolerância dele, né? Então, e é aí que eu conto super com nutricionistas, né? Para poder ajudar esse paciente nessa adaptação do que ele não pode comer. E hoje em dia, olha, tudo bem, dá mais trabalho, mas hoje em dia você tem tão fácil disponível as substituições, né, Mari? nossa, é muito mais fácil do que 10 anos atrás, gente. O pessoal Exatamente. reclama de boca cheia. Exatamente. Há 10 anos atrás, se você tivesse que tomar um leite vegetal, você tinha que fazer. Você tinha que comprar as amêndoas, a aveia, de onde fosse que você fosse tirar o leite, e você tinha que fazer em casa, não tinha possibilidade de comprar. E ainda por cima, quando tinha, o gosto era horrível, né? Hoje você tem alimentos com muita qualidade, com gosto super bom, que é fácil. E fora o advento aí do Instagram, do YouTube, onde você tem De pessoas que passam receita, né? receitas, exatamente, que te ajuda. Então, eu praticamente não tenho grandes problemas com isso. Os pacientes se adaptam super bem. Principalmente, eu falo que sempre é mais fácil com aquele que tem os problemas mais sérios. Por quê? Porque ele vai fazer a dieta e ele vai ter resultado. O resultado é Exato. fatal, vai ter resultado. E a partir do momento que ele tem resultado, ele vai continuar seguindo, ele vai entender que aquilo é o que está realmente causando o problema na vida dele. E normalmente a adaptação é muito mais fácil. Especialmente quem tem sintoma relacionado à dor. Quem tem sintoma relacionado à dor tem uma adesão muito grande, porque não quer mais sentir aquilo. Exato. Agora, quando é algo pontual, de estufamento, dor de cabeça, ou às vezes dificuldade até no emagrecimento, aí, como é uma coisa que você não consegue medir com tanta facilidade, tem algumas pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade. Mas, ó, a Carol perguntou um negócio legal, que aí dá pra você aplicar, dá pra responder para todas as coisas, que o teste se aplica a diferentes tipos de leite, como leite de ovelha, etc. Sim, eu tenho todos os tipos de leite animal, ovelha, cabra, vaca. Eu tenho. Então, assim, justamente é uma boa pergunta mesmo que a Carol fez, porque ela tem tudo a ver com aquilo que eu disse sobre a alteração da proteína na manipulação. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós não temos tanto hábito dos queijos de outros animais a não ser o da vaca, né? A gente tem, lógico, É. queijo de cabra, tal, mas não é algo que a gente tem no nosso dia a dia. Assim, todo mundo comendo e tal. Então, eu tenho todas as variações de queijo de vaca. Eu tenho mussarela. Eu tenho búfala também, lógico, né? Tenho mussarela, tem É queijo verdade. fresco. Então, queijo prato, todo tipo, porque cada tipo de feitio desse leite
vai ter um tipo de reação. Logicamente que esse tipo de detalhamento, ele vai acontecer lá na frente, quando a pessoa já está praticamente se recuperando e quando a gente está ajudando ela no que eu chamo de tolerância. Ou seja, ela já sabe, por exemplo, que ela é intolerante ao leite, mas que ela suporta consumir leite 2 vezes por semana, que ela não tem o sintoma, né? E aí, dentro dessas 2 vezes por semana, eu posso ajudá-la a entender qual dos leites, ou qual do queijo, ou qual da formato que ela vai consumir esse leite, que vai ser menos prejudicial para ela, a partir dessa manipulação que é feita. Então, por exemplo, só para mudar um pouco do assunto do leite, tomate. Às vezes a pessoa suporta o tomate cozido, mas não suporta o tomate cru. Isso Cru. acontece às vezes com a cebola, que não sei se você sabe, mas cebola é altamente intolerante, né? Sim. Tem muito caso de gente que tem intolerância à cebola. E aí, às vezes, você tá achando que é o trigo que você tá comendo que tá te estufando, e na verdade é a cebola que você tempera a sua comida inteira, do dia inteiro, que tá te trazendo esse mal-estar, né? E às vezes a pessoa não suporta de um jeito e aí pode suportar de outro o mesmo alimento. Então, isso também é diferente dentro da intolerância. Que dentro da nutrição a gente pesquisa uma outra coisa também que altera intestino, tá? Que é um start para as intolerâncias, que são os FODMAPs, que são os alimentos fontes de oligosacarídeos, né? Que são fermentativos. E a cebola, nossa, Ela é a demais. cebola fermenta. É. E que é muito interessante esse food map, eu acho super legal também. Eu já Legal, trabalhei, né? sim, eu já trabalhei bastante com a associação das duas coisas. Lógico, o paciente veio de uma nutricionista com esse food map, e aí o food map ele já tem, é uma paciente bem séria que eu tenho de deficiência imunológica, e ela já veio com o food map já tinha melhorado muito ela, e aí dentro do food map depois, né, do Food Map, eu fiz o teste e aí eu não vou lembrar de todos os alimentos, não foram muitos, porque ela já estava dentro do Food Map, mas dentro dos alimentos que ela comia, eu lembro que saiu acho que uns 6 relacionados ao raft, e um deles era a uva, porque se eu não me engano, uva é uma das frutas que é permitido, né, fora do Food Map, e ela estava se deitando na uva, né, uva de manhã, uva da tarde, uva, e ela se Sacabane. sensibilizou, tinha sensibilidade à uva. E aí, com o complemento do Raft ao Food Map, ela teve uma melhora, assim, bem interessante. Já tinha melhorado, mas ela conseguiu um extra na melhora dela. Eu acho que daqui 10 minutinhos essa live vai acabar. Então, eu queria... Ai, é verdade. Porque a gente entrou 8h30, então ela tem 1 hora de duração. É. O que eu queria é o seguinte: entre hoje ou amanhã, eu vou publicar dentro do feed algum texto sobre essa nossa conversa. Normalmente eu faço isso. E eu queria, se possível, para quem assistiu e gostou e conseguiu aprender alguma coisa dessa conversa que a gente teve, que comentasse lá, principalmente aquilo que aprendeu. Puxa, eu assisti essa live e o que me chamou a atenção foi tal coisa. Para eu saber o que foi útil, o que chamou a atenção e, de repente, eu poder falar um pouco mais sobre isso em outros posts do Instagram da escola. Fora isso, eu queria agradecer a sua participação, Mari, sua disponibilidade. Imagina, obrigada a você. E é super legal o que eu gosto muito de conversar com os profissionais, porque a gente vai vendo que a gente está caminhando junto mesmo, né? As informações estão se casando sempre, e isso, na verdade, quem lucra com esse tipo de enriquecimento que acontece é o próprio paciente, né? É ter uma equipe que fala a mesma língua, e que facilita muito a Exato, eu vida. até gostei muito que você me chamou, porque eu comentei com você de tarde, né? Que eu já fiz esse teste em mim. É verdade. E que eu achei, porque eu falei, tá, tinha feito um protocolo super legal, mas eu falei, meu, ainda não tá refinado. Aí eu fui atrás de uma profissional que tinha feito seu curso, e aí nossa, aí foi ótimo, porque daí eu
eu consegui ter acelerei muito na minha melhora. Então é uma coisa que eu acho que vale muito a pena. Porque, fechando, acho que a gente deixou isso claro, mas só para falar, para esclarecer mais ainda, né? A intolerância, ela muitas vezes ela está acontecendo dentro de um alimento saudável, né? A pessoa fala, eu já sei, então Exato. é o trigo e o glúten e o leite que todo mundo fala, mas não. Às vezes é o mamão que você come no café da manhã, às vezes é a cebola que você está temperando a sua comida. Às vezes é a batata, como eu falei. Poxa, quer mais um alimento tão tranquilo, né? Quanto a batata. Ou mesmo a batata doce, que é super substituível e fala que tem um baixo índice glicêmico e tudo mais, mas às vezes você, naquele momento, está envolvido com a batata doce, né? A intolerância aconteceu ali. Às vezes é a banana, às vezes é algo totalmente saudável Exatamente. e completamente fora do seu campo de rastreio, né? Porque é um alimento saudável. Então, é isso. Comigo deu banana e batata doce e couve, acho. Então, São coisas super saudáveis. super saudáveis e fora de um pensamento de alimento que traz inflamação ou qualquer coisa do gênero, né? Exato. Isso realmente é surpreendente. Eu trabalho, na clínica que eu trabalho aqui em Alphaville, né, em São Paulo, eu trabalho junto com um pediatra. E ele encaminha muitas crianças para mim. E um caso que a gente teve, assim, incrível, era uma criança que já estava quase sendo diagnosticada como síndrome do intestino irritável. Porque ela estava tendo sangramentos, não estava conseguindo ter reversão. E no fim das contas, a primeira, ela foi assustadora, porque a primeira vez que eu fiz, ela tinha 6 anos, lembro perfeitamente. A primeira vez que eu fiz o teste dela, deu acho que quase 18 alimentos. Dentre eles, alimentos que ela comia constantemente. Por exemplo, tomatinho cereja, que ela comia que nem pipoca, né? Então, lógico, deu o trigo dela tinha trigo, tinha leite, mas tinha várias frutas, tinha várias coisas assim. E uma coisa interessante, no primeiro retorno dela, Mari, quem trouxe foi a avó. Porque os pais trabalhavam e tal. E aí, quando eu pedi para a avó me falar qual que foi a melhora que ela percebeu nesse primeiro mês e tal, o que me chamou mais atenção foi que a avó falou assim, olha, para nós da família, o que chama atenção é que a gente não conhece essa menina. Eu falei, como assim? Ela falou, essa menina desse mês de dieta é uma menina que é alegre, que é animada, que é feliz. Porque a menina que a gente conhecia antes era uma menina chorona, rabugenta, chata de lidar. Irritada. Então, você imagina, era uma criança totalmente irritada mesmo, no sentido, né? Pelo desconforto que ela sentia e que ela não expressava, porque para ela aquilo era a vida. A vida era isso, né? Conforme ela foi melhorando, ela foi desabrochando, né? E foi uma das coisas mais marcantes para mim na história que eu tenho com relação ao Raft. Não, isso é muito legal. E esse final dessa história liga para um outro assunto que depois você pode abordar, mas aí para uma outra live, né? Que é a interação do intestino com depressão, né? Com o sistema, com a parte de emoção. Com Que tá certeza. totalmente ligado. Que as Totalmente. pessoas não têm ideia, né? Isso aí. Então, a intolerância... Mas gente, o intestino é tudo, né? É tudo nessa vida, com todas as absorções de tudo que a gente precisa. Mas é isso. Muito obrigada, Mari. Espero que a gente faça outras, porque foi muito legal. E é isso. E a gente se vê em breve, se Deus quiser e o corona permitir. Tá bom. Né? Um beijão. Obrigada por estar com a gente até agora. Beijo. Até. Tchau, tchau. Tchau, gente.